Olá! Seja bem-vindo ao canal Farol da Esperança Brasil. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos já para o vídeo. Espírito Santo, toca-nos aqui nessa noite. Por favor, Senhor, precisamos de Ti. Precisamos da Tua santidade, da Tua palavra. Precisamos que o Senhor nos conduza em glória. Em nome de Jesus. Isaías 44, 24 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos profetas falsos, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transformo o seu conhecimento em loucura, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho do meu mensageiro, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão reedificadas. Eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo a Ciro, o meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor, capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aleluia. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu, Senhor, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam retidão. Abra-se a terra e produza-se salvação, e juntamente com ela brote a retidão. Eu, o Senhor, as criei. Essa palavra retidão aqui no original significa sedek, que quer dizer vitória. Que a terra brote a vitória. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Espírito Santo, obrigado por tua palavra, obrigado por tua graça, obrigado, Senhor. Nos conduz em glória, em nome do Senhor Jesus. Me dá de presente a sua atenção nessa noite, querido. Nos dá de presente a sua atenção nesses dias de primícia. Nós sentimos que Deus nos alinhou em algumas coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu estou me sentindo assim, um gigante por dentro. Por fora eu continuo assim do mesmo jeito, mas por dentro eu me sinto um gigante. Eu me sinto um gigante por dentro, irmãos, diante de Deus. Parece que expandiu, Deus puxou para a direita, para a esquerda. Mas eu não estou falando simplesmente de visão, eu estou falando de fundamento, de estabelecimento,
Como nós falamos da primícia, muitos pastores, pregadores que passaram por esse altar nesses dias, nós percebemos uma coisa, que Deus não estava nos levantando somente como profetas de correção. Essa geração, Deus não vai levantar somente profetas de correção, que vão corrigir o curso. Deus vai levantar profetas de prevenção, que vão prevenir antes que as coisas aconteçam. Assim como Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Ele foi avisar para Abraão. Ele disse: por acaso eu ocultaria alguma coisa do meu servo Abraão? Assim será, querido. Você vai ter perspicácia de coisas sobrenaturais. E eu já tive a experiência essa semana, assim, de uma coisa assim, parece que é pequena, mas Deus treina a gente nas coisas pequenas. Fui pregar no Rio de Janeiro, depois que acabou a primícia. Aí eu fui pregar no Rio de Janeiro, preguei lá então na quinta noite e na sexta de manhã. E quando eu fui, eu peguei o voo aqui em Navegantes para São Paulo Galeão. E sexta de manhã eu preguei aos pastores lá de Duque de Caxias. E o meu voo era às 4 horas de volta. Então terminamos a reunião, era 13h, meio-dia e meio. E aí até sair da igreja é 1h, né? E o pessoal dizia: não, pastor, vamos almoçar, porque o aeroporto é aqui do lado, do Duque de Caxias, aqui pertinho. Eu digo: gente, vamos almoçar no aeroporto? Não, pastor, fica tranquilo. Eu digo: gente, eu conheço crente. Irmão, eu nunca perdi um voo, a não ser quando o voo atrasa ou quando tem um tempo mau. Por quê? Porque eu nunca, quando as pessoas perguntam: pastor, que hora que é o seu voo? Eu nunca digo a hora do voo. Eles fazem uma pergunta e eu respondo outra. Eles perguntam: que horas que é o seu voo? Eu digo: eu preciso estar no aeroporto tal hora. Porque eu sei que cidade grande tem muito movimento, congestionamento, e a gente sempre chega em cima do laço. E eu não gosto de chegar em cima do laço. Eu gosto de fazer o check-in, sentar, tomar um cafezinho, ficar esperando. Eu não gosto dessa coisa de correria assim. É bom, né? Ficar sentadinho. E ali, às vezes, quantas vezes sentado no aeroporto tomando um café, Deus me deu uma mensagem para ministrar aqui na igreja. E aí, então, ele já tomamos um café junto no aeroporto. Então, não vamos quebrar o princípio. E eu disse para os irmãos: vamos para o aeroporto, irmão, vamos almoçar no aeroporto. Pastor, mas o aeroporto é aqui do lado. Eu disse: gente, vamos almoçar no aeroporto? Vamos. Aí fomos para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, o voo era às 4 horas, chegamos, era 2:20. Adiantadíssimo. E aí, só que quando eu fui fazer o check-in, não era no aeroporto do Galeão, era no Santos Dumont. E eu não estava em paz, mas eu queria ir para o aeroporto. Por quê? Porque eles compraram uma passagem para mim, para o Galeão, mas na volta era outro aeroporto. E como eu desci naquele aeroporto, a gente está acostumado aqui que tem meio aeroporto. Então, quando tem dois, a gente se babaca um pouco, né, irmão? E aí tem dois, a gente não sabe, né? São Paulo, às vezes pega para Congonhas, é Guarulhos e aquela coisa. Então, aí está aí mais uma lição que eu aprendi. Mas eu confesso para vocês que eu não estava em paz. Terminou, disse: vamos para o aeroporto, gente, vamos para o aeroporto. E foi de Deus, porque nós chegamos adiantado. E aí, meu Deus, não é aqui no Santos Dumont. Aí levamos 1 hora para chegar no Santos Dumont. Foi a conta de eu chegar e embarcar. Então Deus sabe quando Deus começa a trazer algumas prevenções assim no coração da gente. Parece que é pequeno, mas não é, irmãos. Essa geração, ela vai andar na frente do problema. Nós temos que pedir para Deus isso: Senhor, nós não queremos só ser profetas de correção, nós queremos ser profetas de prevenção. Nos mostra antes de acontecer, Senhor, nos guarda dos acidentes, nos guarda quando Deus vier trazer aquela impressão no teu espírito, irmão, toma jeito. Amém? Quando Deus trouxer aquela impressão no teu espírito e disser assim: não faz isso. Ah, mas o que é que tem? Não faz. Amém? Não faz. E às vezes a gente, não, Deus está no controle, Deus é Pai, aleluia, glória a Deus. Em nome de Deus a gente faz tudo. Não, querido, essa geração, ela vai andar na frente de um problema, amém? Amém, querido? Deus vai tirar você da cama antes do dia amanhecer para mostrar o que vai acontecer naquele dia. Assim diz o Senhor. Eu quero ser profeta nesta noite na sua vida. Ande na prevenção, aleluia. Mas comece a perceber esses pequenos sinais. Se veio falta de paz, vai orar, porque o Deus de paz, que excede a todo o entendimento,
Amém? O Deus de paz, Deus é um Deus de paz. Irmão, eu terminei a conferência, eu dizia, me leva para o aeroporto, irmão, vamos para o aeroporto. Todo mundo, calma, pastor, vamos almoçar. Eu digo, gente, vamos para o aeroporto. Eles ficaram, pastor, não se atribula. Eu disse, não, eu não estou em paz, eu quero ir para o aeroporto. Eu acho que eu até incomodei uma meia dúzia. Eles devem ter pensado, esse pastor é meio doido. Mas eu não perdi o voo, glória a Deus. Cheguei em casa tranquilo. Aleluia. Então parece que é pequeno, querido, mas essas coisas, amém, Deus vai chamar você para andar na frente. Não estou falando para andar na frente de Deus. Deus não te chamou para substituí-lo, Deus te chamou para representá-lo. Você não vai substituir a vontade de Deus, mas você vai representar a vontade de Deus. Amém, querido? Assim, até no louvor, você vai estar preparando uma música, Deus vai dizer, canta outra, não canta essa não. Você está com uma palavra para liberar, Deus diz, hoje não libera isso não, libera aquilo. Você tem tudo programado, porque esse ano não será o ano da agenda, será o ano da missão. Deus vai tirar você da agenda e vai levar você para uma missão. Aleluia, você não vai andar na agenda, você vai andar na missão. E muitas vezes você tem que parar a sua agenda para andar na missão do Espírito, amém, querido? Assim será. Ele disse, eu crio o bom e crio o mal. Eu faço a paz e faço a guerra, é tudo Ele que faz. Às vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle das coisas. Não, querido, Deus não perdeu o controle de nada. Amém? Só que a gente não vê como Deus vê. Não vê. Quando Rebeca, as crianças brigavam no ventre dela, em Gênesis 25, 22, a Bíblia diz que as crianças, ela queria saber o que estava acontecendo. Então ela foi perguntar para Deus, por que havia aquela briga de filhos dentro do seu ventre? Por que as crianças brigam no meu ventre? Quando ela disse isso, Deus respondeu diferente. Deus disse, no teu ventre tem duas nações. Você vê criança, mas Deus vê nações. Você vê o Mevan Kids, mas Deus vê uma escola de missionários. Aleluia, Deus vê diferente da gente. Amém? Porque Deus não trabalha só para um momento, Ele trabalha, Deus é eterno. Tudo que Ele faz tem um propósito eterno. Deus não está pensando só no culto de hoje. Que dia é hoje? Dia 12? 12 de janeiro de 2014. Não, Deus não está pensando só no culto de agora. O que nós estamos falando aqui tem que estabelecer hoje, amém? Para você andar amanhã. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós vimos criança, mas Deus vê nações. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, mas por favor, não espalha, tá, irmão? Você que está na internet também, não espalha não. Essa semana, aqui em casa agora, esses dias agora, nós temos um DVD lá em casa daqueles pinguim. Então tem um desenho dos pinguim, tem um pinguim que dança, não tem? Humano. E essa semana eu já vi esse desenho talvez 132 vezes, não sei. Com Samuel, eu vi um monte. Samuel teve uma época que ele queria ver todo dia. Mas essa semana eu estava passando num canal da TV a cabo, e eu estava sozinho na sala, liguei e fiquei assistindo. Humano, o pinguim dançarino. E eu comecei a chorar, irmão. Você não conta isso para ninguém não, tá? Eu comecei a chorar de ver aquele pinguim dançando e sendo expulso da comunidade que ele vivia, porque ele era diferente. Ele nasceu diferente. E eles achavam que aquilo que ele fazia diferente era maldição para aquele lugar e não bênção. Todo pinguim cantava, e ele não cantava, ele era rouco. Ele dançava. E o pior disso, o pai dele foi que deixou o ovo cair. Você lembra disso? O pai dele deixou o ovo cair. E o pai dele viu que ele era diferente. Eles tinham vergonha dele, porque ele era um pinguim diferente. E o sistema da comunidade dizia que o pinguim tinha que cantar e não dançar. Então, como ele dançava, e tinha um pinguim fariseu que dizia blasfêmia. Eu me lembrei de um pastor na hora que eu vi aquele pinguim, irmão. Blasfêmia! Esse não pode estar em nosso meio.
E aí ele foi expulso da comunidade. Mas ele achou um bando dele, tinha um bando de pinguim, feio para burro. O pinguinzinho que ninguém queria, estava tudo com ele. E os pinguins que ninguém queria, estavam com ele. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu vou falar para você, o Espírito Santo falou para mim: você é esse cara aí. Você é um cara diferente. Vocês são os feios. Vocês são os pinguins feios. E ele dançava, irmãos. Agora aquele pinguim diferente, ele foi colocado dentro, ele foi pego e foi colocado dentro de um aquário. E lá do aquário, ele revolucionou o mundo inteiro com a dança, porque ele era diferente. Por causa da dança dele, a pesca foi proibida. E os peixes voltaram para aquela região. E eu comecei a chorar. Irmão, eu chorei diante de Deus. Eu chorei que nem criança. Porque eu vejo na nossa nação quanta gente diferente, que anda como aquele pinguim, que não pode andar no meio da comunidade, porque é diferente, que não é aceito pelo sistema farisaico, por esse evangeliquez que determinou aquilo que é parecido com Jesus. Não é nós que determinamos aquilo que é parecido com Jesus, irmãos. Aquele pinguim sozinho, ele revolucionou, ele trouxe de volta a bênção para a sua comunidade. Ele trouxe de volta, ele influenciou até o fariseuzinho. Tem aquele pinguim fariseu, de repente eles começaram a dançar, aquele pinguim começou a dançar também e dançou também, aleluia. E Deus falou claro comigo naquele pinguim. Se Deus pode usar uma mula, Ele pode usar um pinguim também. Ele disse: Luiz, você é esse cara aí, ó, diferente, mas eu vou usá-los para influenciar muita gente. Eu vou usá-los. Não faça igual a ninguém. Vocês são diferentes. Irmão, eu não estou dizendo que você é melhor do que os outros, eu estou dizendo que você é diferente. Amém? Você tem que entender que Deus não vê você como vê todo mundo. É na sua diferença que Deus manifesta a glória dele. Aleluia, essa é a beleza do corpo, porque nós somos diferentes. Aleluia, não estou dizendo que o ministério, o Mervan é diferente, não. Eu estou dizendo que Deus está levantando uma geração diferente. Aleluia, uma geração, irmãos, que está caminhando numa pegada diferente. Aleluia, que não tem problema de andar com os feinhos, que não tem problema de andar, amém? E Deus falou muito forte isso comigo. Ele disse: Luiz, a forma que vocês conduzem a arca determina se as pessoas que vão com vocês, elas vão viver ou vão morrer. Irmão, a forma de conduzir a arca, o modelo original ainda é Cristo. Aleluia, aleluia. Eu quero aprender como Jesus conduziu a arca. O modelo original para conduzir o evangelho à próxima geração, porque nós somos isso, nós somos pessoas que estamos conduzindo. Um dia não vai mais ser eu que vou estar aqui em cima pregando, não vai ser mais Jacques, o Juscelio, outros pastores, não, vai ser uma equipe. Esses meninos que estão sentados no chão hoje, eles vão vir para cá. Aleluia, eles vão vir para cá. Esses meninos que estão aqui, é eles que vão vir para cá. Então vai determinar muito a forma que nós carregamos o evangelho. Que evangelho nós vamos passar para eles? Nós queremos que eles sejam parecidos conosco ou parecidos com Cristo? E Deus falou muito comigo. O nosso modelo é Jesus. Aí, irmão, eu fui mexer na Bíblia, porque tudo que nós precisamos, a Bíblia se explica com Bíblia. Você não explica a Bíblia com livro, você explica a Bíblia com a Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu li João 17, que Jesus diz assim, ó: tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos do céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra,
terra, concluindo a obra que me deste para fazer. O Senhor disse: Luiz, termine a obra, conclua ela com êxito. O importante não é como você começa a obra, mas como você termina ela. Amém, querido? Você pode começar de um jeito errado, de um jeito imaturo, mas se você vai andando e chorando, se você vai crescendo de glória em glória, se você deixa ser tratado por Deus, eu quero garantir a você que Deus não vai deixar você terminar de qualquer jeito. Você vai terminar de uma forma correta, amém, querido? Vai deixar um bom modelo para a próxima geração. A forma que nós conduzimos a arca determina até onde vamos e quem levaremos conosco. Até onde vamos e quem levaremos conosco. Se mata ou alegra aqueles que estão conosco. Nós precisamos guardar o nosso coração, querido. Essa é uma geração muito convidativa. A coisa mais atraente nessa geração não é só o pecado, é os falsos ensinos. Não pense que você está lidando só com o pecado, você está lidando com os falsos ensinos, com a falsa doutrina. Amém? Não é só o pecado, mas o pecado é difícil, os falsos ensinos também. Por isso, querido, Deus não vai te colocar numa redoma de vidro para te proteger, mas se você anda no Espírito, querido, o Espírito convence você do que está certo e do que está errado. Ele diz: isso está errado, filho, não faça isso. Isso está certo, meu filho, então isso você deve fazer. Amém, querido? Posso dar um recado para você? Posso dar um conselho para você? Não ore até Deus te ouvir, ore até você ouvir a Deus. Não ore até Deus te ouvir. Ah, Deus me ouviu, me respondeu, me abençoou. Não, ore até você ouvir Ele. O que Ele quer exatamente do seu ministério, o que Ele quer exatamente da sua família, o porquê que Ele está dando dinheiro para você, o porquê que Ele está deixando você conhecido, o porquê que você está fazendo o que está fazendo, para que você está fazendo. Descubra isso no Senhor. Deus tem um propósito para tudo que Ele coloca nas suas mãos. Para tudo que Ele coloca nas suas mãos, até o mal. Ele diz: o dia que você passar mal, até isso tem um propósito, porque sou eu que crio o mal. Nós lemos aqui, você leu aqui comigo, não leu? Desfaço os sinais dos falsos profetas, enlouqueço os adivinhos, faço tornar atrás os sábios, transformo o seu conhecimento em loucura. Se prepare para ver muita gente enlouquecer. Enlouquecer as letras vão fazer delirar muita gente. Paulo disse, ninguém estudou mais no Velho Testamento do que Paulo, no Novo Testamento do que Paulo. Paulo foi um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas ele disse: aquilo que era lucro para mim eu considero como perda, para que eu possa alcançar a Cristo. E também considero como perda todas as coisas. Paulo estava determinado a andar no propósito de Deus. Tudo, irmãos, tudo está no alcance da oração. Só não está aquilo que não está na vontade de Deus. Tudo que você precisa, tudo que deseja o seu coração, tem que passar pelo crivo, o crivo da oração. Por quê? Porque se não está na vontade de Deus, você pode orar 20 anos. Deus só cumpre aquilo que está na vontade dEle. Nós somos ensinados errado. Nós somos ensinados que pede, está na Bíblia, Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Mas por que tem gente que pede e não recebe? Por que tem gente que bate e não abre? Porque nós somos ensinados que nós temos que pedir tudo que Deus dá. Pede que Deus te dá. Irmão, o reino não vive assim. O reino de Deus, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Tem coisas que se o seu coração está alinhado com Deus, você não vai nem pedir. Vai bater na sua porta. Você não vai nem pedir. Vai chegar pessoas para te abençoar, você vai dizer: ué, mas isso não está no meu pedido de oração. E aí sabe o que Deus vai dizer? Por isso que não é seu. Você vai passar pela sua mão para abençoar os outros, mas não é seu. Entenda isso, querido. A religião nos ensinou a manipular a Deus, fazer campanhas para Deus me dar.
fazer isso para Deus me dar. Deus não me dá porque eu fiquei santinho. Deus não me dá porque agora eu estou na igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer mostrar a verdadeira vontade dele ao nosso coração. Por isso, ame a obra de Deus, querido. Ame a igreja. Porque se você ama isso, Deus pode te usar para purificá-la. Deus pode te usar para transformá-la. Aleluia. Deus ainda ama a igreja. Tem duas instituições que Deus instituiu na terra. Uma é a igreja, outra é a família. Na realidade, primeiro é a família, depois a igreja. Porque Ele começou pela família. E o propósito da família é virar a igreja. E da igreja virar a família. Aleluia. Louvado seja Deus. Você olha para o Apocalipse, você vê 7 igrejas lá. A última de Laodiceia, desviada, mas Ele ainda chama o pastor de anjo e chama a igreja de minha igreja. Deus não desiste da igreja. Nós não vamos desistir da igreja, vamos? Hein? Nós vamos se trancar em casa como alguém irresponsável que não faz mais nada pela igreja? Não, eu amo a igreja, irmão. Eu vou para a rua por causa dela. Amém? Eu ainda amo a igreja. A igreja desviada, Jesus ainda oferece para ela socorro e ainda lembra ela das suas promessas. E esse é o nosso trabalho. Amém, querido? Oferecer socorro e fazer relembrar as promessas às pessoas. Esse é o nosso trabalho. E sabe que uma coisa que eu tenho aprendido? Que Deus recomeça pela família. Amém? Amém, irmãos? Deus vai recomeçar pela casa. Lá no Velho Testamento, entre o Velho e o Novo, alguns teólogos afirmam que ele ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Mas quando ele diz que vai recomeçar, ele diz: nos últimos dias eu levantarei o profeta Elias, ele converterá o coração de pais aos filhos e de filhos ao pai. Sabe por quê? Porque a família é a base para Deus recomeçar. Por isso Deus quer recomeçar na sua casa. Aleluia. Deus quer recomeçar no seu casamento. Deus quer recomeçar na sua família. Por isso Satanás luta tanto para dividir os lares, para que a gente perca a esperança na igreja. Porque se a família está diluída, a igreja vai ficar diluída. Louvado seja Deus. Mas essa palavra não vai penetrar em nome do Senhor Jesus nessa geração. Aleluia. Nós declaramos isso. Amém. Amém. Uma das traduções da palavra cônjuge é conjugo. E a palavra conjugo significa andar em sincronismo. Por isso que o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo: ande em sincronismo comigo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, querido, se você tem uma esposa, segura firme aí e tome uma decisão na sua vida. Eu vou lutar pela minha casa. Eu vou lutar pela minha família. Aleluia. Eu vou brigar pela minha casa. Porque eu vou dizer uma coisa: um homem que briga bem pela sua casa, cara, ele vai brigar pela obra de Deus. É um homem que Deus vai usar para defender a igreja. Defender a igreja dos falsos ensinos, dos falsos rudimentos, da falsa teologia. Irmãos, Deus vai te usar. Não, eu vou falar de novo. Deus quer te usar. Por isso Ele vai usar você primeiro para dentro de casa. Deus vai te usar para sua casa. Os primeiros a receber do seu ministério será sua esposa, seus filhos. O primeiro a receber do seu ministério será seu marido e seus filhos. O primeiro a receber do seu ministério será a sua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Seus filhos vão querer ser iguais a você. Em nome do Senhor Jesus eu declaro isso. Seus filhos vão olhar para você e dizer: eu quero ser que nem meu pai quando eu crescer. Eu quero ser que nem a minha mãe quando eu crescer. Os pais ainda vão voltar a ser a figura de Deus para a vida dos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está reedificando, irmãos.
E Ele está reedificando. Aleluia. Você já viu que não existe uma teologia sistemática para pregar o reino de Deus? Você já viu isso? Não tem. Pastor Edneu, você que fez... Não tem teologia para o reino de Deus? Tem. Você já viu na grade curricular teologia de paternidade? Não tem. Por quê? Essas coisas estavam ocultas e elas estão sendo reveladas agora para essa geração. De 10 anos para cá, de 8 anos para cá, que começamos a ouvir falar de paternidade. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você: paternidade não é uma estratégia para encher a igreja. Reino de Deus não é uma estratégia para encher a igreja. É a vida de Deus, é o zoe de Deus fluindo na igreja como uma revelação para os nossos dias. Por isso nós temos que rever alguns conceitos teológicos. Nós temos que rever porque ninguém fala. Porque reino não tem uma teologia sistemática, irmão. Reino tem aspectos tremendos que nos levam a prever que Deus vai fazer uma revolução que ultrapassará todas as reformas feitas até hoje. A reforma de reino de Deus, ela vai ultrapassar o que Lutero fez, o que os nossos profetas fizeram. Vai ultrapassar, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que Deus vai abalar o céu e a terra para que o inabalável permaneça. Então, irmãos, nós não vamos mais ser ovelhinha indo para a igreja fazendo campainha para ganhar umas coisinhas. Não. Nós vamos acordar como filhos de Deus. Nós vamos entender que a igreja não é uma creche que dá papinha na boquinha, não. A igreja é um lugar, é um útero espiritual, onde Deus vai levantar um exército para tocar essa nação com a sua glória. Nós vamos aprender a guerrear com os nossos medos. Vamos aprender a guerrear com as nossas necessidades. Vamos aprender a guerrear com os demônios que vêm assolando, intimidando, trazendo intimidação à igreja. Porque quando você descobre que foi Deus que criou as trevas, você não tem mais medo do escuro. Aleluia. Quando você descobre que foi Deus que criou as trevas, você não tem mais medo do escuro. Quando você descobre que foi Deus que criou até o mal para o dia mal, você não tem mais medo do mal. Deus vai começar a enlouquecer falsos profetas, falsos ensinos. Irmãos, se preparem, querido. Por favor, se você não tem uma Bíblia, você precisa comprar uma. Mergulhe na palavra de Deus, mas não tire os seus conceitos. Não use texto sem pretexto. Não use texto sem contexto como pretexto. Estude a história, estude a geografia, vai atrás, mergulhe na palavra. Esse ano, 2014, é o ano do estabelecimento da glória de Deus. Se prepare, não é o ano da multiplicação, não, é o ano que Deus vai estabelecer o seu propósito. E quem entender, vai andar mais 20 anos de glória. Por isso Ele está mexendo, sacudindo, tirando coisa de um lugar e botando no outro. E é Deus, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Ele está mexendo com a gente, mexendo com o nosso brilho. Aleluia. Eu estou prevendo, irmão, assim, no meu espírito, uma revolução que ultrapassará todas as reformas já surgidas até hoje. E esta última grande reforma poderosa, para mim é a última. Sabe como é que a Bíblia chama isso? De restauração de tudo. Atos capítulo 3, versículo 21 diz que é necessário que os céus retenham Jesus até que venha a restauração de tudo. Ele já começou a restaurar, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia. A igreja está acordando. As pessoas estão tendo revelações. Aleluia, mas não é uma revelação para profetizar para os outros ver que eu sou profeta. Não, é uma coisa oculta, no escondido está, sabe? Ninguém mais liga para cargos. E quem liga para cargos é porque não conhece o propósito eterno.
Ninguém mais liga se vai ser ungido ou não, se vai ser separado ou não. Ninguém mais liga para isso. Ninguém dá uma coisa esperando receber a outra. Está todo mundo acordando para uma mentalidade coletiva, um propósito coletivo. Você pegou aí no seu espírito, querido, isso? Há um entendimento coletivo no corpo de Cristo. Nós temos muito trabalho em 2014. Temos muito trabalho. Restauração de tudo. Mateus 17:11 diz que Jesus respondeu aos fariseus: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Esse ano vai ser o ano da mesa. Nós vamos passar muito tempo na mesa. Talvez mais tempo do que no púlpito. Porque a igreja tem dois elementos: o púlpito e a mesa. Quando Jesus queria manifestar, ele ia no púlpito e manifestava na multidão. Quando ele queria estabelecer, ele ia para a mesa, sentava e começava a ensinar. Mas não ensinava. Ele não ensinava como você multiplicava a igreja. Ele não ensinava estratégia de crescimento, 20 passos para o empresário se dar bem na vida. Não. Ele estava ensinando sobre propósito eterno. Ele ensinava o que você deveria fazer no reino de Deus, para andar no reino de Deus. Porque é impossível, cara, você andar no reino de Deus e não prosperar, não ter saúde, não ter vitória, não ter glória, não ter unção na sua vida. É impossível você não inflamar tudo que está perto de você. É impossível isso. É impossível. Hoje a Iraci me trancou dentro do quarto. Vou falar agora para os irmãos aqui. A gente foi almoçar e saímos, almoçamos, e quando voltamos, ela me trancou no quarto. Eu entrei no quarto para orar um pouquinho, ela fechou a porta por fora. E eu fiquei lá, eu bati, depois ela veio, não. Algumas vezes a Iraci me trancava no quarto no passado. Algumas vezes a Iraci me trancava a casa e dormia com a chave no bolso para mim não fugir e usar droga. Só que hoje ela me escondeu por outra coisa. Lembra disso? Hoje, quando ela escondeu, fechou a porta, Deus falou isso no meu coração. Disse: lembra quantas vezes sua esposa trancou a casa e dormia com a chave no bolso? Dormia de bermuda com a chave no bolso para mim não sair de madrugada enquanto ela dormia para usar droga. Hoje ela me escondeu, ela disse: fica aí orando, vai buscar Deus. Está nervoso, vai orar, não vai pescar não. Vai orar, vai entrar, vai achar seu propósito. Aleluia. E aí nós rimos, abraçamos. Aleluia. Dá uma ideia para você, irmã. Dá uma ideia para você, querida. Separa um lugarzinho lá na sua casa. Bota esse maridão aí de castigo. Se ele está nervoso, bota ele para orar. Vai buscar Deus, que ele vai sair docinho. Depois de meia hora, cheirando a meinha dele. Depois de meia hora com Jesus, ele volta docinho, parece um brigadeiro. Aleluia. Ninguém, irmão, que anda com Deus vai ser ignorante. Ninguém que anda com Deus vai ser grosso, vai ser duro de coração. Ninguém que anda com Deus, aleluia. Ninguém que anda com Deus. Você conhece alguém que anda com Deus, que trata mal as pessoas? Não é com Deus que ele está andando. Quem anda com Deus quer amar, irmãos. Quem anda com Deus quer salvar. Quem anda com Deus quer edificar. Quem anda com Deus quer servir. Quer fazer o que Jesus faz. Quer concluir a obra. Quer glorificar o Pai. Usa Jesus como modelo. Por isso nós precisamos fazer uma reforma na nossa teologia. Inclui aí reino de Deus, inclui aí paternidade, inclui aí 5 ministérios, inclui aí manifestações de glória, inclui aí Sedeque, inclui aí Tzedaká, inclui aí a glória de Deus, inclui justiça. Diga para alguém que está perto de você: Deus vai usar você. Se você não usar a Deus,
Diga para quem está perto de você: Deus vai usar você se você não usar a Deus. Se você não usar a Deus, Deus vai te usar. Cara, eu vejo algumas pessoas que querem ser usadas por Deus. Está chegando o seu dia, querido. Eu estou falando isso pelo Espírito, não é uma mensagem motivacional. Eu nem sei ser um pregador motivacional. E eu acho que eu seria um bom motivacional. Mas eu quero falar hoje pelo Espírito. Eu estou falando para você, Deus quer te usar, e esse é um ano que Deus vai te usar. Vai começar a destravar algumas verdades no seu espírito que vão tocar outras pessoas. Você já tentou fazer de tudo e não deu certo em nada. Deus vai te encaixar no lugar certo, no dia certo, na hora certa. Esse é o ano do rompimento na sua vida e no seu ministério. Amém? Agora Deus vai usar alguns elementos de restauração, alguns princípios, alguns elementos, e um deles é princípios, o outro é milagres e o outro é discipulado. O reino de Deus não é um reino de regras, é um reino de princípios. Princípios legais e morais. Essa semana eu conversava com um menino aqui da igreja, um bom homem, que também é advogado. Menino abençoado, irmãos. Conversava com ele, ele me falava que era advogado, e dizendo que não é fácil, pastor, não é fácil. Você exercer as coisas de Deus, da forma de Deus. Porque Deus não é só legal, irmão. Deus não pega só a nossa constituição de leis, não. Deus é moral. Porque tem coisas que são legais, mas não são morais. O cara pode ganhar no tribunal, mas é imoral. Amém, querido? Pode ganhar no tribunal, mas é imoral. E Deus está trazendo esse conceito no nosso coração. E isso, irmão, isso você não aprende numa sala de aula de faculdade. A ser moral você não aprende numa escola. A ser moral é uma questão de coração. A Bíblia diz em Mateus, está na Bíblia 5:7. Obrigado, Senhor. Diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você vai além da regra, você vai além do que é legal, você vai naquilo que é moral. Assim Deus vai te usar, por causa da expressão do seu coração. Você pode ter dons maravilhosos, mas se você não tem um coração correto, irmãos, os seus dons podem ser usados para maldição e não para bênção. Por isso Deus vai trabalhar no nosso coração como nunca trabalhou. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E alguém perguntou: pastor, como é que eu guardo o coração? Eu vou ensinar para você. Abra aí Provérbios 4:23. Meu Deus, eu nem falei de Ciro ainda. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Quem quer guardar o coração? Quem quer guardar o coração, irmãos? Como é que eu faço? O versículo 24 te ensina, diz assim, ó: desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É assim que se guarda o coração, guardando a mão, guardando os olhos, guardando o ouvido. Pastor, eu sou crente, mas eu ouço música do mundo. Isso não vai ajudar a guardar seu coração. Pastor, eu sou crente, vou na igreja, mas de vez em quando eu entro na internet e eu gosto de uma pornografia na internet. Isso não vai ajudar você a guardar o coração. Pastor, eu sou crente, mas aí eu não resisto. De vez em quando estou falando mal de alguém. Isso não vai ajudar a guardar seu coração. Obrigado pelo seu amém tão empolgado.
Pastor, eu sou crente, pastor, mas rapaz, esses dias eu passei de carro ali numa balada, meu pé tut, 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 tut. Isso também não vai ajudar a guardar seu coração. O que guarda o seu coração é quando você se desvia de tudo isso. Isso, irmão, tem que ser para acabar macho mesmo. Porque não é fácil viver no mundo que nós vivemos hoje e guardar o coração com tantos convites e dizer não, eu não quero. Eu não quero porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu amo minha esposa, eu amo minha família, eu amo meu marido. Eu não vou me dobrar diante dos meus desejos carnais. Carne, aquieta-te. Alma, aquieta-te dentro de mim. Levar tudo isso para a cruz e vencer em Jesus. Aí Deus vai dizer para você: agora, meu filho, pega o microfone, ou vai para a praça, ou vai para a rua, ou vai para o meio da sua família. Só abre a boca, porque o seu coração está guardado. Você só vai botar para fora aquilo que eu coloquei aí dentro. Tem coisas que você não vai nem aprender com ninguém. É o Espírito Santo que vai te dar. Por isso nós carecemos na nossa geração de homens e mulheres de bom coração. Aleluia. E quando você achar que o seu coração é bom, não siga ele, porque ele pode estar enganando você. Guie seu coração. Diga para ele todos os dias: coração, você vai servir a Cristo. Você vai adorar o Senhor. Hoje você vai ajudar alguém. Pastor, mas eu não estou sentindo. Mas a fé não precisa sentir. A fé sabe, ela não sente. Pastor, mas eu não estou sentindo a presença de Deus para fazer. Mas a presença de Deus você não sente, você conhece. Porque tem dia que você não sente nada. Você sente raiva, medo, tristeza. Mas Ele está ali com você, porque Ele disse que estaria. Eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele não sente quando, Ele não está quando você sente. Na maioria das vezes é quando você não sente que mais Ele está presente. Na maioria das vezes é quando você não tem nenhuma evidência natural da sua presença, é que Ele está trabalhando por você. Na maioria das vezes, quando você não tem esperança nenhuma, é nessas horas que Deus está agindo. Porque quando Ele ministra, seus sentimentos não ministram, sua carne não ministra, só Ele ministra. Quando Ele está ministrando, você não tem vontade de fazer nada, você tem vontade de deitar, dormir e fica lá. É por isso que Ele diz que Ele dá os seus enquanto dormem. Porque não depende mais de você. Se você tem um bom coração, diga para alguém que está perto de você: vai dormir, cara. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Não se apavore, deixa Deus trabalhar. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Princípios de Deus é o que o reino vai estabelecer na sua vida. Outras coisas que vai virar elementos da restauração: primeiro é princípios do reino, que faz que você se torne um homem ético, de princípios éticos, morais e legais. Segundo, milagres. Se você andar em princípios éticos, eu vou dizer uma coisa para você: a manifestação de Deus entre você será sobrenatural. A manifestação de Deus entre os homens se faz com aspectos sobrenaturais, que revelam a autoridade de Deus na sua vida. Você vai orar, as pessoas vão ser curadas. Você vai entrar e as pessoas serão tocadas. Pessoas vão conversar com você e vão chorar por causa da glória de Deus que está na sua vida. Vão ouvir suas canções, ouvir suas pregações. Aleluia. Eu vou te falar, irmãos, é desses recipientes que Deus está buscando. Os céus está buscando recipientes que Ele possa derramar da sua glória. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E terceiro elemento então de uma restauração é o discipulado.
O discipulado, ele ultrapassa o entendimento do intelecto, irmão, e atinge o mais profundo do interior do discípulo. O discipulado é a transferência de caráter, é a transferência de vida. Não é só o ensino, pega aí B, diga comigo B, diga comigo A, não. É transferir o caráter. Deus vai começar a levantar homens com esse coração, um coração correto, que não pensam só em si, que pensam em todo mundo, que pensam em quem está perto de si, que pensam nos seus familiares. Aleluia. Você quer andar na frente, irmão? Coloque os outros em primeiro lugar. Você quer andar na frente, irmãos? Coloque sempre os outros em primeiro lugar. Procure em você o que eu posso fazer para melhorar a vida dos outros. Você vai andar na frente, porque sempre os homens de Deus, Jackson, que andam na frente, são aqueles que colocam os outros em primeiro lugar. Que quando recebem alguma coisa na mão, ficam pensando: o que eu posso fazer por alguém? Porque agora eu posso servir, eu posso dar. Aleluia. Se você quer andar na frente, coloque os outros em primeiro lugar. Amém, querido? Seja ousado. Faça isso. O Senhor Jesus disse uma vez: eu vim para que tenham vida. Ele não disse eu não vim para levantar um ministério. Ele não disse isso. Ele não disse eu vim para abrir uma igreja. Não, ele disse eu vim para que tenham vida. Porque eu posso abrir um ministério e não dar vida aos outros. Eu posso abrir uma igreja e os outros não terem vida perto de mim. Jesus não veio para abrir o ministério. Ele disse eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O discipulado, ele prepara isso, a igreja, para assumir o governo da terra. Este é o plano de Deus. Mas você só pode fazer isso se você der vida aos outros. Olhe para mim. Você tem a capacidade de dar vida para tudo que está perto de você. Eu vou falar de novo. Você tem a capacidade de dar vida para tudo que está perto de você. O que eu posso fazer é dar vida. Por isso ele pede: me dê a sua vida. Se você der a sua vida, eu posso usar você para dar vida. Deus não quer nada de você, Ele quer a sua vida, para que a sua vida gere vida nos outros. Oh, irmãos, oh, meu irmão, essa é uma geração que vai andar na cultura do reino. Irmão, a unção, ela tem que ser mais forte do que a cultura. A gente diz: mas o Brasil tem essa cultura. Não, querido, a unção tem que ser mais forte que a cultura. O Brasil, ele tem um problema. Eu amo a minha nação e eu não pretendo ir embora dela nunca. Eu amo a minha nação, mas o Brasil foi colonizado. Ele aprendeu a receber, mas não aprendeu a dar. Ele aprendeu a receber pessoas na sua terra, mas não aprendeu a dar. Ele não aprendeu. O reino de Deus, ele tem uma constituição, ele tem uma cultura. Você sabia que Israel é a única nação que não tem uma cultura? Israel não tem uma cultura. Eles têm uma revelação de Deus. Aquilo que eles fazem é porque Deus falou para eles fazer. Não foi nenhum homem que ensinou. Eles não têm uma cultura, eles têm uma revelação de Deus. Não é a cultura que se transformou em lei divina, mas a lei divina que assumiu um aspecto cultural. Deus deu uma lei divina para eles que se transformou num aspecto cultural. E às vezes alguns de nós queremos pegar a cultura de Israel, mas não conhecemos os princípios daquela cultura. Querido, Deus quer te levar de volta ao coração dele e usar você para transformar a sua geração. Você pode ser aquele pinguim humano, aquele dançarino diferente, rouco, que ninguém entende, nem sua família. Você pode ser aquele pinguim rouco que nunca vai gravar um CD. Aleluia. Que
você é diferente. Talvez você não cabe na sua comunidade. Talvez você nem a sua família entende a unção que está sobre a sua vida. Mas Jesus veio para devolver o Éden para você, para devolver a terra para você, para devolver a cultura do céu para você. E dessa vez, escute, meu Deus. Primeiro ele faz o Éden e coloca o homem no Éden. Agora não, agora ele fez diferente. Agora ele colocou o reino em você e não você no reino. Primeiro ele fez o jardim e colocou o homem no jardim. O homem perdeu o jardim, agora não. Agora você pode se perder, mas o reino você nunca vai perder, porque o reino está aí dentro. Agora ele fez diferente. Ele não colocou um homem no lugar, ele colocou um lugar no homem. Ele escondeu o reino no homem, para que esse homem possa ser reino na Europa, possa ser reino na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Então hoje você não precisa mais procurar uma igreja abençoada. Se tu uma bênção em qualquer lugar. Se tu uma bênção na prisão, se tu uma bênção no hospital, se tu uma bênção no meio da corrupção, se tu em qualquer lugar, o reino está em você. Adão perdeu o Éden, porque nós perdemos o ambiente de glória quando nós pecamos. Só que agora, você que pecou, você pensa que perdeu o ambiente, mas eu quero dizer que o ambiente ainda está em você. E se você parar de olhar para fora e começar a retornar, olhar para dentro, o ambiente vai se fazer propício a você de novo. E não espere ir para a eternidade para ir para o reino, porque o reino já está em você. Estabeleça ele hoje na terra, ande com ele hoje. Por isso que o povo de Israel não podia entender quando Deus disse: Ciro, meu servo, Ciro, meu ungido, Ciro, meu pastor. Como Deus vai usar um pagão, cara, para salvar a sua nação? Deus não está nem aí para a nossa religião, irmãos. Deus não está nem aí para o nosso evangeliquez, para nossas estruturas gospel. Não, Deus não está nem aí. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer, como bem Ele entende, porque Ele é Deus. Eu mato e faço viver, diz o Senhor. Ciro, ele deveria permitir o retorno dos exilados a Jerusalém. Ciro deveria financiar, um pagão financiando o templo do Senhor. Como que Israel vai entender um negócio desse? Um pagão, um rei pagão, dando dinheiro para a reconstrução do templo, devolvendo os utensílios de ouro que Nabucodonosor levou. Ciro devolveu tudo. 5.400 peças de ouro e prata Ciro devolveu. Depois você lê Esdras capítulo 1, você vai entender o que eu estou falando aqui, está escrito lá. Devolveu inclusive os utensílios da casa do Senhor. Entregou tudo a Sesbazar, que é o mesmo nome para Zorobabel. Sesbazar significa adorador do fogo. Zorobabel significa aquele que nasceu na Babilônia. Você pode entender, o povo judeu não podia entender isso. Um pagão investido no templo. E assim vai acontecer na restauração dos nossos dias. Muitos pagões vão dizer: eu quero investir na obra de Deus. Se prepare. Se os crentes não vão dar, não precisa. Deus vai levantar os pagões. Até os pagões vão levantar dinheiro para sustento da obra de Deus. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, a glória de Deus, a unção é de Deus, o homem é de Deus, o mal é de Deus, o bem é de Deus, tudo é de Deus. Ele criou todas as coisas. Está tudo sob controle dele. Aleluia. Por isso quem sustenta a obra não é o dizimista, irmão. Quem sustenta a obra é o Senhor. Aleluia. Nenhum rei de Judá foi usado aqui, mas um rei pagão, gostasse o povo ou não. Sabe por quê? Porque Deus não para o seu propósito. Ele chama um pagão de meu pastor, meu ungido, meu servo. Chamar de ungido não, ungido é pesado.
Ele chamou Ciro, meu ungido. O próprio Deus quebrando a estrutura religiosa, usando Ciro para reconstruir o templo. Não, essa é muito forte. Sabe por que Deus deixa claro aqui que Ele não perde o controle? Vitória ou derrota, paz ou guerra, tudo vem dEle. Aleluia. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. Ele escondeu tudo aí dentro. Está aí dentro de você. Olha aí para dentro. Está procurando o que aqui fora? O que é que você está procurando aqui fora, meu irmão? Paulo foi claro quando ele disse que nós temos um tesouro no vaso de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz: temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Abra comigo Efésios capítulo 3, abra. Oh meu Deus, nós já vamos terminar. Já também não, né? Mas nós já vamos. Efésios. Não, todo crente precisa ler Efésios e estudar Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Diga comigo: mistério. A dispensação do mistério que Deus, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E foi assim para que agora, diga comigo, agora. Não, é agora. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. A igreja vai trazer uma revelação para os nossos dias. A igreja vai andar na frente. Aleluia. Eu quero declarar que a ciência vai ter que consultar a Bíblia. A ciência vai ter que consultar a Bíblia, porque a multiforme sabedoria de Deus, o que estava oculto, agora está sendo revelado pela igreja. Irmãos, há pelo menos 3 dispensações no Evangelho: a dispensação, o mistério oculto de Deus, a revelação; o mistério da graça manifesto em Cristo, e da plenitude estabelecida no Espírito. O mistério que estava oculto em Deus, que por Cristo foi manifesto e agora está sendo estabelecido pelo Espírito. Deus escondeu uma coisa para a nossa época. Amém. Por isso que quando Jesus apareceu, alguns profetas entenderam, aqueles 3 reis magos entenderam mais do que muitos profetas de Jerusalém. Na época, eles não entenderam o que estava acontecendo ali, Jesus sendo manifesto. Jesus veio para manifestar o céu de glória. Toda a riqueza Deus esconde no homem, amém? Deus não esconde nada de você, Ele esconde em você. As coisas materiais, as coisas preciosas da terra, Deus escondeu. Por isso que Ele escondeu a prata, o ouro, o petróleo, as pedras preciosas, estão tudo no meio da terra, escondida. Não é assim? Por quê? Porque é do caráter de Deus esconder coisas preciosas. Agora, as coisas espirituais, Deus escondeu no homem, Ele não escondeu do homem. Paulo diz: o mistério que estava oculto, que nem aos anjos foi revelado, agora está sendo revelado à igreja, a multiforme sabedoria de Deus.
Então, olha aqui para mim, querido. Você precisa entender o que você está ouvindo. Tem coisa escondida dentro de você que nem a NASA sabe, que nem os cientistas sabem, que ninguém sabe, está em você. Deus colocou porque o reino de Deus está em você. Deus escondeu Jesus. Deus escondeu Moisés. Quando Satanás quis matar Moisés, Faraó quis matar Moisés, Deus foi lá e escondeu Moisés na casa de Faraó. Quando Herodes quis matar Jesus, Deus escondeu Jesus. Por quê? Porque o diabo não sabe quem são os escolhidos. Por isso ele mandava matar todos. Por isso o Salmo número 2, versos 6 e 7 diz: Tu és o meu ungido, eu te escolhi, tornarei público o decreto e direi: Tu és o meu ungido. O diabo não conhecia Jesus até os 30 anos. Para o diabo, Jesus é o filho da Maria e do José. Mas quando o céu abriu e disse: Este é o meu filho amado, foi que o diabo descobriu que ele era Jesus, que ele era o Salvador. Por isso que logo em seguida o Espírito levou ele para ser tentado pelo diabo. Porque o diabo até ali nunca tinha dado uma tentadinha legal. Tinha dado a tentada que todo homem tem normal, a tentação do dia a dia. Mas não como um libertador, não como um salvador, não como alguém que veio para andar em lugares altos. Essa tentação, essa capetada miúda aí, irmão, que tenta parar a gente todo dia. Não, eu não estou falando dessa capetada miúda. Eu estou falando de principados, potestades, hostes celestiais da maldade. E à medida que a sua unção cresce, a guerra cresce. Amém, querido? Escute, o seu nível de confronto será o seu nível de unção. Agora o nível de pressão vai determinar o nível de glória que você está andando no Senhor. Se tem pressão, sossega, porque tem glória, muita glória. Deus esconde as coisas preciosas. Ele escondeu o plano de salvação na genealogia. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu dar um recado aqui para você. Toda genealogia, por que a genealogia na Bíblia? Mãe de tal, pai de tal, e que é filho de tal. Toda genealogia da Bíblia tem coisas escondidas, porque Deus esconde nos homens o plano eterno. Abra comigo aí Gênesis capítulo 5. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Isso é doideira. Gênesis capítulo 5. Pegou aí? Olha o que está escrito aqui. Preste atenção no que eu vou ler. Me dá atenção, me dá sua atenção agora. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Versículo 2: Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Versículo 3: Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Versículo 6: Viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Versículo 9: Viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Versículo 12: Viveu Cainã 70 anos e gerou a Malalel. Oi. Versículo 15: Viveu Malalel. Meu Deus, para que nome lindo é esse? Malalel 75 anos e gerou Jared. Versículo 18: Viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Versículo 21: Viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. Versículo 25: Viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Versículo 28: Viveu Lameque 182 anos e gerou
um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Você viu a genealogia de Adão até Noé. Agora olha o que significa o nome de cada um. Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos significa fraco, mortal, Cainã significa lamentação ou aflição, Maalalel significa santo Deus, Jared, descerá, Enoque significa ensino ou instrução, Matusalém significa quando ele se for, virá. Lameque significa ausência de esperança. Noé significa alívio e conforto. Agora, se você pegar o nome de todos eles, vou dar uma frase que é assim: ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança o alívio e o conforto. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus, irmão. Ele pega a salvação e esconde na genealogia, porque Deus não esconde nada fora do homem, Ele esconde tudo para o homem descobrir, porque isso que Deus quer, que você ande com Ele e descubra. Por isso Ele diz: dar-te-ei tesouro das trevas e riquezas encobertas. Eu vou te dar coisa que ninguém sabe, que você não vai aprender em salas de aula. Descubra as verdades de Deus nos homens. Por isso, quando eu olho para um homem, eu não vejo um traficante, eu vejo a glória de Deus na vida dele, porque o reino de Deus está dentro dele. Por isso, quando eu olho para um homem mau, eu sei que Deus não fez ele para o mal, Deus fez ele para o bem. Porque aquele que é tentado por mal, não diga que é tentado por Deus. Eu sei que dentro daquele cara tem algo de Deus, porque Deus soprou o seu espírito nele. Então para de olhar para o rótulo e começa a olhar para dentro das pessoas. Veja nela o que Jesus viu um dia. Viu tantas coisas que morreu por ela. Sem você ter nascido, Jesus morreu por você. Tudo está escondido na Bíblia, querido. E Deus pega a Bíblia e coloca dentro de você. Por isso Ele te chama de carta viva nessa noite. Entenda isso, querido. Deus não vai esconder nada de você. Ele vai contar tudo. Mas por favor, tenha tempo para ouvir. Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer, é para você ouvir o que Ele está por fazer. Então, querido, acorda. Passe mais tempo com Ele. Deixa que as palavras da Bíblia saltem no seu espírito. Leia até na genealogia. Deus tem uma mensagem para você. Ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá do céu, trazendo ao alívio e conforto aquele que tem falta de esperança. Ele está falando de Jesus. Ele pegou todo o propósito eterno e escondeu dentro da genealogia de Adão a Noé. Noé, ele recomeçou. Com Jesus ele recomeçou. E Ele está querendo recomeçar aqui hoje de novo. A nossa geração é uma geração de recomeço. Uma geração que vai levar a igreja para um trilho que ela nunca andou. Eu quero entender isso melhor, querido. E eu quero dar uma resposta para Deus, para a minha geração. Eu quero andar nessa revelação. Interpretar o que Deus está dizendo e aplicar corretamente com maturidade aquilo que Deus está dizendo. Por isso nós precisamos entender isso. Nós não somos um pregador motivacional que diga para o povo como uma manivela: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Não, nada contra, irmãos. Cada um vai ter que dar conta diante de Deus daquilo que recebeu de Deus. Mas nós fomos chamados na nossa geração para corrigir o curso. Mas esse ano, especificamente esse ano, Deus falou: a partir de agora eu vou começar a levantar homens não só para corrigir o curso, mas para prevenir, para que o curso não saia mais do curso. E eu quero declarar que esses homens estão aqui, essas mulheres estão aqui nessa geração. Deus não vai precisar levantar outra geração porque a nossa não entendeu.
A nossa geração começou a entender algumas coisas. Deixa Deus abalar mesmo. Amém, querido? Para encerrar, agora é para encerrar mesmo. Hebreus. Hebreus capítulo 12. Versículo 26 diz assim: então sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, capítulo 12, versículo 26 de Hebreus: então sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que a inabalável permaneça, para que as inabaláveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Uau! Você recebeu aí dentro um reino que não pode ser abalado, por nada, por necessidade, por doença, por blasfêmia, por difamação. Aqui fora, irmãos, não pode abalar o que você é aí dentro. Não permita isso. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, pela qual retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois Deus é fogo consumidor. Então, se Deus está abalando algumas coisas, é para que você coloque para fora o reino que está aí dentro, que não pode ser abalado. Eu quero deixar essa palavra aos nossos corações. Deixa Deus abalar um pouquinho. Amém? Que bom que você ficou até o final do vídeo. Nos diga, o que foi que mais te chamou a atenção nessa mensagem? Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e Deus te abençoe.